Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente é dia de Vasco, cara. Depois de 1000 anos, o Vasco volta a atuar em campo. Vamos falar muito da partida contra o Internacional, um jogo muito importante. Se perder hoje, o Vasco já começa a não olhar para a parte de cima e sim para a parte de baixo, meu amigo, porque o jogo hoje é muito importante para o Vasco lutar aí por uma pré-Libertadores. Vamos falar muito disso, vamos falar aí da provável escalação do Vasco, mudanças aí no time, possivelmente aí Coutinho e Payet estão disputando a posição de meio-campista no time do Vasco, não tem nada decidido ainda. Galdames podendo barrar o Hugo Moura, meu amigo. O Galdames sendo titular no lugar do Hugo Moura. Bem, dúvidas na ponta direita, podemos ter o Suíço como titular. Muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Saída do Lucas Piton. Hoje, inclusive, já vai ter scouts de clubes da MLS e da Europa para olhar aí o Lucas Piton e também o Matheus Cocão. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vai lá também no meu outro canal, Showball, se inscreve lá, link tá aqui na descrição. Tô colocando o vídeo lá novamente no nosso canal. A gente tá falando do mercado da bola, falei lá dos reforços que podem aparecer no Vasco. O link tá aqui na descrição, vai lá, dá uma moralzona pra gente chegar a 30 mil inscritos agora. Valeu demais quem foi lá e se inscreveu no nosso canal. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco. O Vasco vai enfrentar o Internacional às 8 horas da noite em São Januário. Essa partida só terá transmissão do Premier Clubes. O Vasco precisa vencer, cara. Já foi até ultrapassado pelo Corinthians aí. O Corinthians chegou a 44 pontos e está aí um ponto à frente do Vasco. E o Vasco precisa vencer de qualquer maneira, né, cara? Outro dia o Corinthians era o penúltimo ou o antepenúltimo colocado lá na zona de rebaixamento. Vem numa grande sequência de vitórias. O Vasco se desfocou totalmente aí do Campeonato Brasileiro, né? Já era para ter uma pontuação acima do Cruzeiro, do Bahia, porque esses adversários tropeçam toda rodada. Mas o Vasco também tropeça, né? Já era para o Vasco estar ali no mínimo na 7ª colocação, se tivesse feito um campeonato um pouco melhor nessa reta final. Só que agora não dá mais para brincar, cara. Agora é o momento do vamos ver. O Vasco precisa vencer de qualquer maneira o Internacional, porque a diferença para a zona é de 6 pontos apenas, cara. Se o próximo jogo o Vasco perder pro Corinthians e um time lá da zona ganhar, vai estar a diferença para 3 pontos apenas, cara. É muito pouco. Com certeza o Vasco tem que estar olhando sempre para cima, conseguir vencer quando joga em São Januário. O Internacional já conseguiu seu grande objetivo na temporada, já está classificado a Libertadores e ainda vai ter alguns desfalques importantes, como por exemplo o lateral esquerdo Benabé, que é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Com certeza, na minha opinião, o Vasco tem que jogar com tudo, dar a vida em campo hoje para ganhar esse jogo aí, para de vez entrar nessa luta para pré-Libertadores, porque esse com certeza é o campeonato mais fácil para os times irem para a Libertadores, né? E possivelmente devemos ter mudanças aí no time do Vasco. Existe aí a possibilidade do Coutinho voltar ao time titular, mas já há outras informações trazendo que o Payet será o titular no meio-campo do Vasco. Ainda não sabemos qual dos dois será o titular, está tendo essa disputa ali. Outra disputa no meio campo é a entrada do Galdames no lugar do Hugo Moura. Possivelmente o Galdames pode ser o primeiro volante no jogo de hoje contra o Internacional, já que parece que o Hugo Moura caiu um pouco tecnicamente. O Rafael Paiva parece que vai dar mais oportunidades para o Galdames, um jogador que nem vai mais ficar no Vasco, né? Não sabemos o que vai acontecer. Somente minutos antes da partida para a gente tirar essas dúvidas aí no meio e também no ataque. Existe a possibilidade do Maxime Domingues ser titular no jogo de hoje. O suíço aí teria treinado bem nessa data FIFA, nessa pausa aí. O Rafael Paiva teria dado mais oportunidades para ele nos treinamentos e ele pode figurar entre os titulares. Se ele não jogar, possivelmente por Mita Rodrigues ou Ryan, um desses 3 jogadores será o titular ali na ponta direita. A zaga, vamos ter o retorno do João Vitor, que cumpriu suspensão no último jogo lá atrás, né? Um ano atrás, lá praticamente, no jogo contra o Fortaleza, porque parece ter um ano que o Vasco não joga e ele está de volta aí à zaga. E também temos a dúvida de Léo ou Maicon ali na zaga jogando ao lado do João Vitor. Possivelmente o time do Vasco deverá ser Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com o João Vitor, Maicon ou Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com o Hugo Moura ou Galdames, Matheus Cocão, Payet ou Coutinho, o ataque com Emerson Rodrigues, Verrete, ali a dúvida na frente, Maxime Domingues, Pumita Rodrigues ou Ryan. Esse é o provável Vasco. Somente minutos antes da partida a gente vai tirar totalmente as dúvidas quando sair a escalação oficial. E hoje o Vasco deverá jogar todo de preto. Aquela camisa lá do Léo Jardim, de goleiro, o Vasco deverá utilizar ela para os jogadores principais. E possivelmente devemos entrar todo de preto no jogo de hoje, em homenagem aí à Consciência Negra, que foi ontem o feriado que aconteceu aqui no Brasil, né? Deixa aí nos comentários aí
O que você espera para esse jogo de hoje? A tendência é que o Vasco vá para cima do Internacional, porque vai atuar no 4-3-3. Havia a expectativa de o Vasco colocar mais um meio-campista aí para ter um time um pouco mais marcador no meio-campo, né? Para ter um time para defender um pouco mais, porque o Internacional é um adversário muito qualificado. Só que o Vasco quer propor o jogo. A princípio, parece que o Vasco vai sim partir para cima do Internacional, até porque joga em casa, o Caldeirão vai pulsar e a gente espera que o Vasco conquiste 3 pontos. Na minha opinião, 1-0 Vasco, cara. Gol do Verratti para lavar a alma depois de 5 jogos aí sem fazer gol. O Pirata vai voltar a comemorar aí hoje gol do Vascão, se Deus quiser, com uma vitória muito importante para o Vasco voltar aí a sonhar com a pré-Libertadores. Bom, pessoal, de acordo com o Globoesporte.com, mesmo recuperado da lesão, o meio-campista Paulinho não será relacionado para a partida de hoje contra o Internacional. Havia uma grande expectativa do retorno desse jogador na partida de hoje, porém, de acordo com as informações lá do GE, o jogador não vai ser relacionado por opção aí do Rafael Paiva, que achou melhor o jogador não ir para essa partida, né? Para ele ganhar mais minutos em outros jogos, em jogos mais fáceis aí para o Vasco. Vale ressaltar que, além do Paulinho, o meio-campista estrela e também o atacante Adson já estão em fase de recondicionamento físico e deverão estar em breve à disposição aí do técnico Rafael Paiva, podendo, quem sabe, jogar os últimos jogos realmente ali da temporada, no início ali de dezembro, né? O Vasco vai enfrentar o Cuiabá, o último jogo da temporada é contra o Cuiabá, e possivelmente pode ser que todos esses jogadores estejam à disposição aí do técnico Rafael Paiva e somente vai ficar se recuperando pro ano que vem o David, porque a tendência é que ele volte somente no meio pro final do ano que vem, né, cara? Uma lesão muito grave que o David sofreu naquele jogo contra o Cruzeiro. Infelizmente, hoje não vamos ter o Paulinho aí à disposição, a menos que exista uma grande reviravolta, o Paiva relacione o jogador, talvez algum jogador do banco tenha algum tipo de lesão, aí tenha que puxar o Paulinho para pelo menos compor o banco de reservas, mas a princípio ele está descartado para a partida de hoje contra o Internacional. Scouts de clubes europeus e também da MLS estarão acompanhando o jogo contra o Internacional para ver tanto o Matheus Cocão e também o Lucas Piton. Esses dois jogadores estão chamando a atenção desses dois centros e possivelmente deverão deixar o Vasco no final dessa temporada. A diretoria do Vasco já trata com uma grande possibilidade a saída do Lucas Piton e ele será observado hoje. E também vale ressaltar que o Matheus Cocão, que o Vasco trouxe lá do Náutico, pagando muito pouco, deverá também, quem sabe, ser vendido e o Vasco lucrando uma boa grana com essas duas vendas, já que a ordem lá no clube é economizar e também fazer dinheiro, né? Como todo mundo sabe, é aquele processo de reestruturação e o Vasco vai tentar vender os seus ativos aí. E com certeza o Piton pode ser um dos jogadores a serem negociados. Outro nome que pode ser negociado também pelo Vasco é o atacante Ryan. E dessa vez clubes da Premier League estão interessados na contratação do jogador. Anteriormente saiu informação do Lyon apenas, né, que era o único clube interessado em comprar o jogador. Também se falou muito remotamente da Fiorentina e do Anderlecht da Bélgica. Mas hoje, Southampton, Brighton e o Ipswich Town estariam interessados aí na contratação do jogador para o início de 2025. O Ryan vem sendo elogiado pelos ingleses como um jogador aí muito talentoso, rápido na ponta direita, canhoto e que pode atuar também pelo lado esquerdo e como centroavante, um jogador muito polivalente. O Vasco espera receber algo em torno de 100 milhões de reais para poder negociar o atacante de 18 anos e se chegar essa proposta, logicamente não deverá fazer esforço para mantê-lo para a próxima temporada, né? Com certeza seria uma grana muito bem-vinda se o Vasco vender. A tendência é que o Vasco receba alguma proposta oficial em breve de algum clube aí para contratar o Ryan. Com certeza pode ser que o Textor, agora vendo que tem outros clubes na parada, apresse aí com uma proposta oficial para, quem sabe, levar o Ryan para o futebol europeu, quem sabe para o Lyon. Mas existe essas 3 possibilidades de clubes lá na Premier League. Clubes menores, dos 3, o Brighton seria o mais interessante, tanto que o Southampton e o Ipswich Town estão brigando aí para não voltar para a Championship, a segunda divisão lá do futebol inglês, e com certeza a gente não sabe o que vai acontecer com o Ryan, né? Vamos aguardar aí ver se vai pintar uma proposta oficial, quem sabe o jogador seja vendido, assim também como Matheus Cocão e Lucas Piton. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. E tamo junto. É nóis.